todos. Iniciando mais uma semana, né, mais um dia de estudos aqui na nossa casa. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos nossos amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje pela rede do Pátria do Evangelho, sendo transmitida depois pela comunidade Vida Nova. Né? E antes de a gente iniciar, só lembrando que a casa ela tem os atendimentos presenciais aos domingos pela manhã, às 9 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos, e depois o trabalho de passes. Às segundas-feiras, das 10 para as 8 da noite, com uma palestra também sobre o Evangelho, sobre atividades da doutrina espírita, e depois também com passes presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com plantão de passes, e depois também antes com uma leitura também do Evangelho e o nosso bazar permanente, às quartas às 2 horas. E às quartas às noites e quintas à noite, às 8 horas da noite, com um grupo de remoto, né, com um grupo online de estudos. Às quartas-feiras sobre os livros dos Espíritos e às quintas-feiras sobre os fundamentos da doutrina espírita. Né, esse livro que a casa ainda também serve gratuitamente, para quem já tem, para quem quiser presenteá-lo. Alguém? Né? Então, antes da gente iniciar o estudo dessa manhã, eu convidaria a todos, que nesse momento, onde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos essa manhã de estudarmos um pouquinho o seu livro, um pouquinho os seus ensinamentos, e quiçá assim poder nos transformarmos, podermos ser seres um pouquinho melhor do que quando chegamos nessa casa. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa permissão, pedimos para iniciar os estudos dessa noite. Sê conosco essa manhã e sempre, e que assim seja. Bom, então, a gente dando continuidade, né, no nosso grupo de estudos, né, na nossa sequência de estudos, hoje a gente vai falar um pouco sobre, ainda no capítulo 1 do livro 2, sobre segunda e primeira ordem, né, na classificação dos espíritos. A última apresentação que a gente fez, a gente falou sobre as características da terceira, e agora a gente vai dar um passinho para frente, né? Já na questão, então, na 107, né, na primeira de hoje, tem os comentários de Allan Kardec sobre os caracteres gerais da segunda ordem. Tá? Então, primeiramente, né, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Então aqui, os espíritos que estão nessa ordem, que já estão nessa categoria, por assim dizer, muito menos ligado à matéria, né, do que a gente ainda, da terceira ordem. A gente ainda tem esse impacto, essa preocupação muito grande com o ser material, com a matéria em si, em ter, em possuir, e o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Né? Então, há essa evolução, né? Para a gente poder chegar num espírito de segunda ordem e depois também no primeira ordem, não é simplesmente o adiantamento moral, mas também tem o adiantamento intelectual. Os dois têm que caminhar junto. Né? Então, o conhecimento, a inteligência, por assim dizer, esse adiantamento intelectual, esse aprendizado que nós temos todos os dias, ele tem que acompanhar, ele tem que seguir junto com o lado moral, né? Ao contrário, por exemplo, na terceira ordem, em que eu posso ter espíritos que são que são adiantados do ponto de vista intelectual, mas atrasados do ponto de vista moral. E daí usam essa inteligência para práticas de inferioridade, para práticas de maldade. Enquanto os de segunda ordem já não, né? Já caminham juntos, já estão aí na busca do bem, né? Na busca do bom. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Né? Por quê? Ainda não totalmente desmaterializado, porque se assim fosse, já seriam de primeira ordem. Né? Então estão mais desmaterializados que o de terceiro, mas menos ainda do que o da primeira ordem. De outro modo, né, como a gente falou, seriam espíritos perfeitos.
compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade do bem, dos bons, né? Então já tem essa noção um pouco melhor do que é Deus, do que é o infinito, né? Do que é o universo, do que é a criação, de quais são os trabalhos. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então olha que interessante, né? Então praticam a bondade e são felizes por aquilo, e praticam a prática, né? Realizam essa prática de impedir a maldade, e também são felizes por assim o agirem. O amor que os une lhe é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição, né? Então, esses sentimentos ruins, né, de remorso, de inveja, de ciúme, de ódio, de cobiça, esses espíritos, essa categoria de espíritos já não possuem mais, mas ainda tem provas a passar. Ah, mas você não falou que lá atrás eles já eram seres mais desmaterializados, né? Mas ainda assim há provas não materiais, tá? Provas morais, mas ainda tem essas provas para poder passar. É lógico, provas bem diferentes das nossas, né? Por quê? Porque já não carregam mais aquela maldade, mas ainda tem que passar por algumas atividades, ainda tem aprendizados a seguir, porque se também não tivessem, já seriam de primeira ordem. É isso que os distingue um do outro. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-las. Então aqui, enquanto desencarnados, né, agem dessa forma. Suscitam sempre bons pensamentos, desviam os homens dos maus agouros, daqueles maus caminhos, né? Vêm falar sobre coisas boas, vêm intuir sobre boas práticas, vêm intuir sobre bons caminhos, sobre bons aprendizados, né? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, quando vem em missão de encarne, já vem dessa forma, né? Já vem totalmente mais desapegado à matéria, né? Bem mais desapegado à matéria, e já não são movidos por orgulho, por egoísmo, por ambição, né? Também não experimentam ódio, rancor, inveja, sempre a prática do bem, sempre o intuito de praticar o bem e impedir a maldade. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas e podem ser subdivididos em 4 grupos principais, né? Aqui só lembrando, assim como o da terceira ordem, o da segunda também. Não é uma classificação onde você vai subindo degraus. Ora você está em um, ora você está em outro, ora você tem as qualidades de um, ora você tem as qualidades de outro grupo, tá? Mas nunca regridem, nunca decaem para a terceira. A primeira, que Kardec coloca como quinta classe, são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então aqui ele começa já uma classificação diferente para essa classe. Ele fala que são espíritos que, já voltados à prática do bem, ainda precisam melhorar o seu desenvolvimento intelectual, né? Ainda precisam aprender mais sobre, vamos falar assim, sobre a matéria, sobre a inteligência, sobre ciência, sobre filosofia, sobre essas artes que a gente vem estudando, né? E o porquê que precisam disso? Como a gente falou, para ser perfeito, ou melhor, para chegar ao espírito de primeira ordem, porque perfeito mesmo somente Deus, né? Precisa evoluir nos 2 pontos, tanto da matéria, tanto da inteligência, quanto o do lado moral, né? Então ainda são espíritos que
precisam passar por essas provas de conhecimentos, por exemplo. Mas do lado moral, já são bem evoluídos, já são bem adiantados, né? Já percorreram vários e vários caminhos aí para chegarem nessa condição. Depois ele fala sobre a quarta classe, que são os espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Aqui, então, ele faz uma distinção para os de quinta classe. Os de quinta classe, moralmente mais evoluídos do que do ponto de vista intelectual, aqui do ponto de vista intelectual mais evoluído do que do ponto de vista moral, mas ainda assim com uma moral melhor do que os de terceira ordem. Por quê? Porque já não conseguem, já não praticam essa inteligência que possuem para fazer maldade, por exemplo, para se desviar do caminho, para achar que aquilo é mais importante, para praticar atos ruins com a inteligência das quais possuem. Então isso é o que distingue o segunda e terceira ordem principalmente. Então já não conseguem mais, já não tendem mais a praticar a maldade. Por quê? Porque já passou daquele estágio, já passou daquela situação, já entende aonde se encontra, já entende qual é o seu papel numa comunidade, numa sociedade e também no seu planejamento reencarnatório. Depois ele fala sobre a terceira classe, que são os espíritos de sabedoria, onde as qualidades morais de ordem mais elevada são os que o caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Aqui a gente começa a perceber que essa classificação que Kardec faz, ela é muito próxima uma da outra. Por isso que a gente fala que ora o espírito está voltado, por exemplo, para melhorar um pouco mais a sua moral, ora ele está voltado para melhorar um pouco mais o seu intelecto, mas sempre buscando essa perfeição, sempre buscando essa sua evolução moral. Ao passo, por isso que a gente fala, tem hora que ele pode ser considerado como terceira classe ou como quarta classe, porque depende do ponto, daquilo que ele está buscando. E aqui, o Kardec então traz essa categoria de espíritos de sabedoria, onde as qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam esse conjunto de espíritos, essa classificação que ele coloca. Por que Kardec fez assim? Porque ele já era um espírito inteligente, um pedagogo, então ele preferiu classificar para melhor explicar. Mas assim, é sempre bom lembrar, já essa categoria de espíritos de segunda ordem, o que os predomina? A bondade. Já praticam, já realizam a bondade de modo natural e já impedem a maldade também de ordem natural. E por último, os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então aqui já são espíritos quase de primeira ordem, já são espíritos que já estão, vamos falar assim, no limiar entre também segunda ordem e primeira ordem, já são espíritos superiores. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante despreendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou por quem, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então são espíritos que, quando se comunicam sempre para trazer algum ensinamento, alguma lição, algum estudo, algum exemplo do que aconteceu, de como devemos agir, de como devemos, por exemplo, nos portar, de como aquela reunião de repente deve seguir.
E para aqueles curiosos, esses espíritos simplesmente se afastam, porque simplesmente atender a curiosidade de alguém, né, vai chover amanhã, eu vou ficar rico, eu vou arrumar um emprego, eu vou passar naquele curso, eu vou conseguir casar, né, tudo isso são curiosidades que pouco importa para esses espíritos já nessa categoria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então esses espíritos, quando aqui reencarnam, né, porque já estão bem mais desapegados à matéria, são simplesmente por missões. Tá? Ou pelas provas que eles precisam passar, mas não provas materiais. Tá? Provas de aprendizado, por exemplo. Mas normalmente é missão. Normalmente é para trazer um exemplo, uma forma de vida, né? Como agir em sociedade, como respeitar o próximo, né? Como realizar um trabalho. Essa é a missão desses espíritos. E daí, depois, né, falar um pouquinho agora, que a gente estava comentando antes, sobre a gente propriamente, né, os espíritos já de primeira ordem, né, aqueles espíritos que já estão aqui simplesmente por missão, né, só para poder praticar e ensinar o outro. Né. Brincadeiras às partes, espíritos puros. Tá? Então aqui o maior exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Né, já é um espírito de primeira ordem há muito tempo, né, vamos falar assim, pelo menos que a gente conhece há no mínimo 2000 anos, né, mas a gente sabe que é muito mais anterior a isso, essa sua evolução. Né, e os caracteres gerais dela, de forma bem resumida, nenhuma influência da matéria, né, então enquanto os de segunda têm pouca influência, aqui já não tem mais influência nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Né? Aqui é óbvio que Kardec não faz nenhuma categorização, assim como ele fez nos outros. Aqui é uma classe única. Tá? Primeira ordem é primeira ordem, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, olha já esse primeiro parágrafo que Kardec nos traz. Em momento algum ele fala, foram feitos, por exemplo, por Deus dessa forma. Assim como alguns acreditam, Deus criou os anjos, os arcanjos. Existem anjos e arcanjos, mas percorreram todo o caminho para chegarem nessa situação. Então, primeira ordem, Jesus percorreu todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, né? Mérito de cada um, né? Chegou nessa escala, chegou nessa situação porque progrediu. É o único destino que nós efetivamente temos, é chegar também um dia nessa categoria de espíritos. Como? Depende de cada um de nós. O tempo depende de cada um de nós. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Então imagina um espírito já dessa categoria ficar o dia todo sentado, rezando, orando, agradecendo a Deus porque chegou naquele ponto de vista, naquela situação já evoluída. Né? Imagina que vida, vamos falar assim, inútil. Né? Não é essa felicidade que eles gozam, mas sim a felicidade daquele trabalho, dia após dia, de realizar as suas tarefas, de realizar aquilo pelo qual Deus espera deles. É lógico, é um trabalho muito diferente do nosso, não é um trabalho torturoso, não é um trabalho cansativo, não é um trabalho desgastante, né? Mas é um trabalho que você realiza com felicidade, porque está vendo a evolução, está vendo as coisas acontecerem, está vendo o mundo evoluir e você também evoluindo sempre, né? Porque não é porque chegou na primeira ordem que não continua a sua evolução, né? Porque se parasse ali é porque seria perfeito, se fosse perfeito seria Deus. Então, como ninguém é perfeito, apenas Deus, então também continuam sempre evoluindo, mas já não tem mais provas a passar, já não tem mais tentações a suportar, não tem mais a matéria para ali agredir, vamos falar assim, o espírito, né? Já vivem em constante felicidade. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal.
comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins, né? Então, uma também de suas atividades, uma também de suas missões, além de comandar o universo, por assim dizer, de cuidar dos planetas, por assim dizer, também é cuidar da gente. Também é ajudar-nos nos nossos planejamentos reencarnatórios, de qual missão, ou qual expiação, ou qual prova eu, por exemplo, como Fábio, vou passar numa próxima existência. Né? Me ajudar, quando eu falo me aqui, é nos ajudar, né? Na reencarnação pregressa, o que eu fiz, aonde eu poderia melhorar, é como se fosse um professor, como se fosse um tutor, por assim dizer, né? Aquele que pega na mão e fala, vamos caminhar, só que a gente precisa poder abrir esses braços para poder pegar nessa mão, e também o caminho é nosso, né? Eles nos indicam, eles nos falam, eles nos mostram, eles nos ensinam, eles nos orientam, mas cabe a mim, cabe a cada um de nós dar o passo, né? Ele mostra as portas, por assim dizer. Qual porta eu quero abrir depende de cada um de nós, né? Então eu tenho uma infinidade de portas pelo qual me é mostrado, e eu vou aquilo que melhor me apraz, aquela que melhor me agrada. Às vezes eu acerto, às vezes, na maioria das vezes, eu acabo errando. E, por último, podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Então, é possível essa comunicação entre nós ainda, vamos falar assim, terceira classe com primeira classe, seja encarnado, seja desencarnado, sempre que eu busco um trabalho de bondade, sempre que eu busco algo útil, né? É muito raro isso acontecer, né? Porque normalmente, como existe essa escala e existe essa hierarquia, as ordens vêm sendo dadas, assim como numa empresa, né? Aqui também. A diferença é, na empresa eu posso chegar a um cargo de diretor, porque eu sou amigo do dono, ou porque eu sou filho do dono, ou porque eu fui indicado por alguém, por algum amigo, e aqui não, né? Aqui eu só consigo chegar nessa grandeza de primeira ordem ou mesmo de segunda ordem por mérito meu, né? Então não basta eu ter um amiguinho meu lá em cima, não basta eu ter um parente meu que já galgou essa evolução, né? Eu preciso, ele vai me ajudar, com certeza. Assim como os outros espíritos também vão ser ajudados e também vão nos ajudar, mas depende, como a gente falou, de cada um de nós, né? Então eu preciso dar esse passo e eu preciso daí chegar nessa situação. Tá? É importante a gente só diferenciar, então, essas categorias, até mesmo porque para a gente saber aonde estamos e aonde nós vamos chegar, e depois agora a gente vai começar a falar nos próximos de como que eu chego nessa perfeição, de como que é essa evolução, de quais são os trabalhos, né? Então essa será a sequência do nosso grupo aqui, no meu capítulo, por assim dizer, tá? No mais, o nosso muito obrigado, né? Eu sei que parece esse tema que às vezes pode ser um pouquinho chato, porque ele é muito pedagógico, né? Mas é importante a gente saber dessa diferenciação de classes. No mais, um ótimo domingo a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado também aos nossos amigos internautas. E agora a gente vai para a segunda parte, que são os passes. Apenas lembrando, o uso de máscaras enquanto estiver na câmara de passe ainda é obrigatório. Para aquele que quem não trouxe, a casa cede gratuitamente. Nosso muito obrigado a todos.